Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Pessoal que está entrando aí. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E aí? Como é que tá essa força, Irmandade? Como é que tá essa quarentena aí? Bem-vindo aí todo mundo. Hoje, seguindo as nossas conversas, seguindo as nossas lives. Semana passada a gente colocou uma enquete lá no Telegram e eu até comentei, né, que teve um empate técnico entre o Poder da Manifestação e o Povo de Pedra. Mas como o Povo de Pedra é um assunto que eu até comentei que já está lá no curso e ele é abordado de uma maneira mais profunda no curso, e eu também já escrevi sobre vários cristais do reino mineral aqui na nossa página, que vocês conseguem ter acesso. E hoje eu queria falar um pouco sobre a energia do sagrado tambor, tambor xamânico, tambor nativo, esse instrumento tão fundamental dentro do xamanismo para conduzir as nossas jornadas, as nossas viagens, um instrumento através do qual os xamãs e os adeptos do xamanismo conseguem adentrar estados ampliados de consciência, estados alternativos de consciência, viajar pelos mistérios do mundo invisível, que são os nossos próprios mistérios. Então, aqui o objetivo é a gente tratar um pouco desse instrumento tão sagrado, que eu acredito que é impossível falar de xamanismo e não falar do tambor, ainda que você não tenha uma afinidade com o tambor, que você não toque o seu tambor, mas o tambor ele está no âmago do fenômeno xamânico, como o caminho espiritual mais antigo da história da humanidade. Se a gente remete lá para os povos autóctones, os povos nativos do período paleolítico, lá na Idade da Pedra, quando a gente encontra o nascedouro, o berço do xamanismo como expressão espiritual, a gente identifica em várias culturas, em vários povos, comunidades nativas, a presença do tambor como um veículo de ampliação da consciência, um veículo de conexão com os mistérios da Terra. O xamanismo é a medicina da Terra, a gente não pode prescindir do estudo, da observação desses instrumentos que facilitam a nossa conexão com a nossa Mãe Terra, com o nosso planeta, com os mistérios da natureza e os instrumentos que proporcionam que a gente consiga romper com essas barreiras da realidade ordinária, vamos dizer assim, e dessa maneira a gente consegue acessar uma realidade alternativa, que é a realidade que nos interessa no estudo do xamanismo, né? Então, a Márcia comentou que está quase comprando, mas queria participar de uma oficina. Só para registrar, eu estou evitando olhar diretamente para os comentários, porque às vezes me distrai, e aí eu tento ficar olhando mais para a câmera agora, e quando surge alguma dúvida, alguma questão assim, a Yasmin me ajuda também. Mas eu bati o olho aqui, eu vi que a Márcia comentou que você estava querendo comprar um tambor, né, minha irmã? Essa é uma possibilidade, obviamente tudo vai depender da procedência. Para mim é a questão central quando se trata de adquirir um tambor xamânico. E a gente vai ter, a Yasmin bem disse aí, a gente vai ter a oficina de tambores com o Rodrigo Ecos, que eu até queria que ele participasse dessa live, mas na correria eu não consegui falar com ele com a devida presença. É o tamboreiro mais fantástico que eu conheço, que conduz oficinas de tambor Brasil afora, tem um respeito, tem uma conexão com essa medicina, com esse instrumento. Ele é um cara que fala muito, né? Tambor não é instrumento musical, tambor é um aliado vibracional, tambor é um veículo que permite que a gente consiga quebrar essas barreiras da percepção ordinária da existência e acessar os mistérios da natureza, se conectar com o mundo dos espíritos, com o nosso eu interior. Então o Rodrigo é um homem medicina que tem uma conexão, um estudo muito fino dentro do universo dos tambores, e a gente vai ter a honra de fazer essa oficina com ele no dia 1º de agosto aqui em São Paulo. É claro que a depender da situação que a gente estiver vivendo, a gente vai reduzir um pouco esse grupo, talvez dividir em 2, mas nesse momento a gente ainda tem vagas dentro da quantidade de vagas que a gente estipulou para esse encontro, tá certo?
A gente tem poucas vagas restantes, quem tiver interesse manda mensagem pra gente pelo WhatsApp, tá? Porque lá a gente consegue ver e responder com mais agilidade as mensagens de vocês. E a gente passa todas as informações dessa oficina. Mais pro final da nossa live eu comento um pouco a respeito do que é essa ritualização de você confeccionar e consagrar o seu tambor. Quem já fez, quem já teve a oportunidade de fazer, sabe que é outra história, é outra coisa. Em relação a você simplesmente comprar o seu tambor, você conceber o seu instrumento, o seu aliado, desde da manipulação ali da pele, de trançar o seu tambor, colocando a intenção, firmando o seu rezo em cada furo, em cada trançado que você faz entre a pele e a madeira, entre o reino vegetal e o reino animal, é um momento muito especial. Eu sei porque no início da minha jornada no xamanismo, quando eu tive a oportunidade de confeccionar o meu tambor, foi um momento muito especial para mim. E é um tambor que qualquer pessoa pode me oferecer o que for, eu não me desfaço dele não, porque é meu aliado mesmo. Depois eu até conto a história relacionada a esse momento que eu estava confeccionando meu tambor, que eu errei no último furo, na hora de finalizar o trançado, eu errei e como um perfeito, valiosíssimo exercício de paciência, eu tive que recomeçar do zero. Pois bem, Irmandade, então eu acho importante falar que quando a gente vai falar do tambor no xamanismo, eu considero importante a gente dar um passinho atrás e falar dos instrumentos de poder. Quando a gente fala do xamanismo, a gente vai olhar lá no período paleolítico, milhares de anos atrás, investigar, colocar uma lupa sobre os povos ancestrais, a gente consegue perceber a maneira como esses indivíduos se conectavam com os mais diversos tipos de instrumento e atribuíam um poder, uma energia, uma qualidade energética para esse instrumento. Não necessariamente um tambor também, é claro, mas uma pena, uma pedra, um pedaço de madeira que poderia se transformar num pau falante ou num pau de chuva e por aí vai. Enfim, o falar de xamanismo necessariamente é falar desse universo simbólico, esse universo imaginativo. Então o xamanismo, ele tem uma relação muito próxima, acredito eu, indissociável com os símbolos. O xamanismo ele é um universo mágico, simbólico, religioso, na perspectiva de oferecer essa reconexão com o mistério, com o sagrado. E desde a antiguidade, desde os primórdios da caminhada do ser humano sobre a Terra, o ser humano já interagia com os objetos e atribuía significados, energia a esses objetos como uma forma dele estreitar a sua conexão com o mundo dos espíritos. Então, dentro do xamanismo, da cosmovisão arcaica, os instrumentos de poder representam uma ponte, uma forma de conexão entre a realidade ordinária e a realidade extraordinária, entre o mundo material e o mundo espiritual, entre a realidade fenomênica, captada pelos nossos sentidos, e aquela realidade que é a que mais nos interessa no xamanismo, que é a realidade invisível, que para nós é a verdadeira realidade, né? Aquela realidade que escapa aos nossos olhos abertos, à nossa percepção sensorial, mas é precisamente a realidade que guarda os conteúdos do nosso inconsciente, da nossa psique profunda, da nossa psicomitologia. É aquela região, aquela esfera misteriosa que guarda, que armazena aquelas questões mais profundas da nossa constituição pessoal, vamos colocar dessa forma. E os instrumentos de poder representam uma conexão, uma ponte para que a gente possa transitar da realidade ordinária, essa realidade material, tridimensional, e conseguir acessar essas camadas, tantas outras, de consciência que nos revelam exatamente as questões que nós precisamos contemplar, confrontar, acolher e dessa maneira encontrar as curas que nós precisamos encontrar para dar prosseguimento à nossa trajetória de aprimoramento espiritual. Então os instrumentos de poder eles vão muito além de um pedaço de madeira que você pega porque você achou bonito e você fala que aquele é o seu cajado. Esse é o princípio da história, porque como eu falei, o xamanismo está muito ligado ao universo simbólico, ao universo das metáforas. Então você atribui um significado àquele instrumento.
ele passa a responder à sua intenção, à sua visualização, ao seu poder imaginativo. Viver o xamanismo é resgatar, eu até falei isso na nossa live sobre o poder da manifestação, é resgatar esse infinito poder que nós temos de criar a realidade a partir daquilo que nós construímos na nossa mente. A gente conseguir ascender da mente inferior, essa mente que é influenciada simplesmente pelos nossos desejos, pelas nossas paixões, em direção à mente superior, a mente que recebe os influxos dos princípios superiores da consciência, que recebe as influências da nossa intuição, recebe as influências da supraconsciência universal. E é resgatando esse pleno poder que a gente percebe que a gente faz um uso muito rasteiro, muito simplório da nossa mente. Aquilo que o hinduísmo chama de Kriya Prakti, que eu até mencionei isso na nossa última live, que é a capacidade que nós temos de interferir na realidade fenomênica, no mundo material, a partir daquilo que nós criamos e construímos nos nossos pensamentos, na nossa intenção. Aquela velha história de que a intenção cria a realidade que nós bem quisermos. Então a gente ainda desconhece o infinito poder que nos assiste. E a gente está aqui para resgatar essas faculdades divinas. E os instrumentos de poder, nesse aspecto, ajudam a gente a resgatar essa noção de que nós temos um poder gigantesco de transferir a nossa energia para um instrumento, para um contexto, para um ritual. Isso muitas vezes é uma forma que tangibiliza e facilita a gente perceber esse nosso poder. Nem todo mundo tem a facilidade de entrar num estado meditativo, contemplar suas questões internas, descobrir os seus dons, as suas potencialidades ocultas. Então, quando a gente se conecta com um instrumento de poder, por exemplo, o meu aplicador de rapé, né? Aqui eu tenho o meu curipe. O meu curipe ele foi consagrado com a minha energia, com o meu poder, perfeito? Ele não é só um pedaço de madeira com um cristal embaixo. Então o instrumento de poder, ele começa a partir do momento em que você interage com ele, perfeito. Seja um instrumento que você compra, por exemplo, comprou uma maracá, lá na Mucane Shop, com a Sarita, minha irmã, os nossos parceiros. Ou então você confeccionou a sua maracá, numa oficina, por exemplo, com os nossos tiares da floresta. Independentemente da maneira como esse instrumento chegou à sua mão, é fundamental que você consagre esse instrumento com a sua energia, com a sua medicina, perfeito? Então você vai pegar o seu instrumento, você vai se conectar com ele naquela esfera de silêncio, na qual a gente consegue manifestar todas as coisas na matéria, e você vai dizer para si mesmo, vai se conectar com o grande espírito, com os espíritos da floresta, com seus mentores, com seus guias, seus orixás, e por aí vai. E você vai determinar a que propósito esse instrumento vai servir. Então ele vai ajudar você a abrir os caminhos para você conseguir manifestar a prosperidade na sua vida. Ele vai facilitar você se conectar com as pessoas. Através do sopro desse instrumento você vai clarear a sua mente, você vai acalmar suas emoções, você vai conseguir identificar com mais discernimento os seus apegos e por aí vai. Através da sua intenção, e quanto mais sentidos você envolve nessa visualização, mais forte ela fica, mais poderosa ela se torna. Então você visualiza que aquele instrumento vai servir para aquele objetivo. Você se visualiza no topo de uma montanha ou embaixo de uma cachoeira e a sua mente sendo purificada, tudo clareando, aquele silêncio te invadindo. Você sente o cheiro, você consegue sentir o toque das suas mãos, do seu corpo sobre essa pedra. Então a gente trabalha com os sentidos, a gente acessa os nossos sentidos, porque nós estamos aqui na matéria, os nossos sentidos nos direcionam, mas a gente acessa os sentidos para conseguir transcendê-los e criar essa outra realidade na esfera da supra-realidade, na dimensão do invisível. Faz sentido isso que eu estou falando? Enfim, é a maneira que eu utilizo para poder consagrar um determinado instrumento de poder. Seja um curipe, seja um tipi, que aí também é um aplicador, mas um aplicador para a gente soprar em outras pessoas. Um didgeridoo, que é aquele instrumento que eu já toquei em algumas lives aqui. Então, no xamanismo, a gente concebe o nosso instrumento colocando, atribuindo a nossa energia. Ele se torna uma extensão da nossa medicina. De maneira que o nosso instrumento de poder ele passa a não só canalizar, mas potencializar a nossa energia de cura. O poder que nós temos de
de curar nós mesmos, principalmente, e de contribuir para que os outros também acessem o seu infinito poder de cura. Arro? E no meio de tudo isso, nessa capacidade que nós temos de atribuir um poder, uma energia para o instrumento, transformar ele num aliado de cura, permitir que ele seja uma ponte de conexão, né? Uma ponte de conexão é uma expressão pleonástica, mas uma ponte, um instrumento de conexão com essa realidade invisível, com esse mundo extrasensorial, com essa realidade extraordinária. Então a gente tem um instrumento físico aqui na matéria, mas que nos permite acessar uma outra realidade a partir da energia que ele representa. Porque ele é um instrumento de conexão. Então acho que esse é um entendimento legal da gente trazer, que é bonito dentro do xamanismo, como que o seu instrumento adquire uma força particular, uma força que você atribui a ele, e ele passa a caminhar com você, se torna um amuleto, um talismã, que você vai pegando cada vez mais instrumentos à medida em que você caminha na espiritualidade do xamanismo, você vai tendo vários aliados, cada um servindo a um propósito, cada um com a sua medicina, cada um com a sua energia. Algumas pessoas dão até nome para os seus instrumentos de poder, olha que bonito isso. Para os seus tambores, os meus tambores eu dou nome para eles, que é uma forma de você estreitar essa relação, criar uma intimidade, uma proximidade. O xamanismo é isso, é você visualizar, você imaginar e criar essa intimidade cada vez maior com seus instrumentos, porque eles se tornam o seu sagrado, a manifestação do seu sagrado. Perfeito? Tem até uma similaridade com a forma de proceder de algumas linhas filosóficas lá do Oriente. Tudo aquilo que você toca se torna sagrado, transforma em divino tudo aquilo com que você interage. Arro? Pois bem, então depois dessa introdução que eu achei importante aí, necessário, eu queria compartilhar com vocês. O tambor propriamente, o tambor, vou até pegar o meu tambor aqui. O tambor na tradição xamânica, se a gente olha para o xamanismo, lá para os seus primórdios, como eu falei, milhares de anos atrás, no período das cavernas, em várias culturas a gente encontra a presença do tambor sagrado. E ele tem sempre um papel fundamental nesse papel de representar uma ponte entre o xamã, aqui na matéria, e o mundo espiritual. O tambor, em várias tradições, principalmente na tradição nativa norte-americana, dos índios norte-americanos, ele é conhecido como cavalo, como a canoa, ele é a embarcação do xamã. Ele é aquele instrumento que o xamã utiliza para conseguir acessar as dimensões do extraordinário. O xamã, ele é o viajante do invisível, ele é o desbravador dos meandros da consciência, ele é o especialista no mundo dos espíritos, nas desordens da alma. Ele precisa acessar essa realidade paralela, essa supra-consciência, para trazer de volta para a realidade fenomênica, para o mundo material, as informações necessárias para o bem-estar da sua comunidade, para ele conseguir auxiliar aquela pessoa, aquele indivíduo no seu processo de cura, no processo de resgate de algum fragmento da sua alma que foi perdido, e por aí vai. E nesse contexto, o tambor é um dos instrumentos mais poderosos, mais importantes do xamã. Então, se a gente elencar alguns instrumentos que são utilizados pelo xamã, como a maracá, o chocalho, o cachimbo, a chanupa dos nativos norte-americanos, ou petinguá aqui dos nossos guaranis, o tambor ocupa um papel de absoluto destaque, acredito eu. Lá na América do Norte, sem dúvida nenhuma, a gente tem os tambores como veículo de contato do xamã com o mundo invisível. É como se a batida rítmica do tambor representasse essa embarcação que serve de montaria para o xamã, vamos dizer assim, na figura do cavalo, e ele consegue se lançar, se alçar nessa experiência exossomática em direção ao mundo espiritual e buscar as informações que ele precisa para trazer de volta para a realidade material. Arro, se a gente olha lá para a Sibéria, que é o berço do xamanismo, lá na Ásia Setentrional, entre os povos siberianos, os Yakutis, os Buriatas, os Samoyedos, os Tungis, a gente encontra a presença do tambor com muito destaque também. Eu não sei se vocês já viram as imagens, os tambores
das tribos nativas siberianas, como os samoyedos e os buriatas, são tambores enormes, normalmente maiores do que os tambores das tribos nativas da América do Norte. E muitos deles têm uma forma ovalada, não apenas circular. Você vê umas imagens que a gente até mostra no curso de xamanismo, que você encontra no Google, no YouTube. Às vezes dá a impressão que se o xamã quisesse, ele poderia literalmente entrar dentro do tambor, na parte de trás, né? Porque é tão grande que às vezes ele empunha o tambor, parece que é um escudo viking de 1 metro ou mais de diâmetro. Então ele é absolutamente imponente. Eu desconheço essa relação entre o tamanho do tambor que eles faziam, se isso tinha alguma propriedade, alguma aplicação específica ou se era uma questão de preferência mesmo. Não sei dizer para vocês, mas essas figuras dos tambores siberianos são fantásticas, são muito bonitas de você ver os xamãs empunhando o tambor como um escudo mesmo, como um aliado, um irmão, um protetor, aquele instrumento que se torna uma extensão dele mesmo. O xamã e o tambor, eles já nem se diferenciam um do outro, tamanha essa conexão energética entre os dois. Isso é muito bonito. De uma forma geral, esse é o objetivo, a gente estreitar a nossa relação com os nossos instrumentos de poder, cuidar deles, reverenciar, honrar o nosso instrumento, renovar essa conexão cada vez que a gente manuseia o nosso instrumento, que a gente toca o nosso tambor. Isso é muito maravilhoso. Colocar o nosso rezo, que nem a Bru falou aí, colocar o nosso rezo no nosso instrumento, utilizar o poder do verbo, o poder da palavra, junto com o poder dos nossos pensamentos, para a gente materializar aquela energia, trazer essa energia para cá, para o mundo da matéria, e ele se tornar um aliado que vai nos acompanhar, qualquer que seja o desafio, qualquer que seja a adversidade que nós estejamos enfrentando na nossa vida. Arro? E é muito bonito perceber como aquilo que a gente sempre fala, né? Algumas figuras, alguns elementos, símbolos que estão presentes em culturas diversas, em regiões geográficas muito distintas do nosso planeta, mas elementos e símbolos que são utilizados dentro de um mesmo propósito, dentro de uma mesma ritualística. Então eu mencionei o tambor lá na América do Norte, que é o cavalo, a canoa dos xamãs norte-americanos, lá entre os siberianos, entre os povos da Sibéria, que eu acredito que é o berço primórdio da manifestação xamânica, nas regiões gélidas lá da Ásia Setentrional. Supõe-se que depois eles migraram e povoaram as Américas, e aí talvez a partir disso eles disseminaram esse conhecimento dos tambores. Se a gente olha lá no Oriente, a gente tem, não sei se vocês já viram, as tablas indianas, que são espécies de tambores que eles tocam com as pontas dos dedos, numa velocidade absolutamente impressionante, num transe incrível. Tem vídeos no YouTube desses caras tocando a tabla indiana, é um negócio fabuloso, é impressionante. E entrando no estado ampliado de consciência a partir daquela vibração emitida pelo tambor, pela tabla. Até Shiva tinha o seu tambor, né? Shiva, em uma mão ele empunhava a tríshula, e essa tríshula muitas vezes o tridente vinha associado ao damaru, que é o tambor a partir do qual o primeiro som, o som primordial, criou todo o universo. Iniciou-se um ciclo de manifestação, uma avantara. Então Shiva também era um adepto do tambor, né? Isso é muito bonito. E é claro, se a gente olhar para as religiões afro-brasileiras, para a Umbanda, para o Candomblé, é impossível ignorar a presença dos atabaques, dos nossos mestres ogãs, que quando sentam a mão na pele ali, quando começam a tocar o tambor e evocar as nossas entidades, iniciando ali o axé na gira, é impossível você ficar imune, porque é uma energia muito forte. Quem se conecta, quem já ouviu o som dos atabaques no terreiro sabe que o negócio é forte mesmo. Então é muito bonito a gente perceber o poder do tambor, como que esse grave nos conduz para tantas regiões do grande mistério, né? Shiva, como bom dançarino cósmico que é um grande apreciador do som, do mistério dos tambores. O som que encontra o vazio, que encontra o silêncio, e a partir daí tudo pode se manifestar para mais um ciclo de atividade cósmica. Então, Irmandade,
O tambor é uma figura presente em várias tradições. A gente muitas vezes associa os tambores, quando a gente vê um tambor Cherokee como esse, por exemplo, a gente associa diretamente às culturas nativas lá da América do Norte. Mas como eu falei, o tambor está presente entre os nossos irmãos, nossos chais da floresta amazônica. Na África nem se fala a presença dos tambores africanos. Na Índia, mencionei a Sibéria, na tradição do xamanismo. Shiva com seu Damaru e por aí vai. E outro aspecto que eu sempre gosto de trazer uma perspectiva, uma abordagem um pouco mais científica também, né? Porque se eu falo para você que o tambor, eu vou dizer o que ele significa para mim. O tambor é o cavalo. O tambor é esse aliado, esse irmão que nos conduz para as dimensões do mundo invisível, do mundo espiritual. O tambor, ele ressoa, ele emula as batidas do coração da nossa Mãe Terra. Então, quando eu começo a tocar o tambor, a primeira coisa que eu tento fazer é me conectar com as batidas do meu coração, do coração da Mãe Terra, e só a partir desse exercício você já começa a adentrar um estado ampliado de consciência. Já muda um pouco a sua frequência cerebral. Então, o tambor, para mim, ele é um instrumento que me conduz de volta para o útero da Mãe Terra, que me conecta com as dimensões do invisível. O tambor ajuda a gente a vislumbrar, testemunhar as sutilezas, as nuances da realidade extraordinária. Ele ajuda a gente a relaxar, acalmar a nossa mente, adentrar um estado de contemplação, um estado meditativo quase instantâneo. Se você está aberto mesmo a se conectar com as batidas rítmicas do tambor. O tambor é um dos instrumentos utilizados para as jornadas de encontro com o seu animal de poder. É uma das ferramentas utilizadas para você encontrar o seu animal de poder. Eu mesmo, nos meus atendimentos terapêuticos, eu faço a jornada do animal através das batidas do tambor. Isso é o que ele significa para mim, né? Mas muita gente vai dizer, mas esse negócio de mundo invisível, espírito, eu não acredito em nada disso. Eu gosto do som do tambor, como que ele pode me ajudar? Aí que fica interessante, né? Porque, como tantos outros aspectos do xamanismo, hoje a ciência começa a olhar para o poder do som, para o poder da vibração, e existem diversos estudos específicos a respeito do tambor xamânico e a maneira como ele pode nos oferecer um incrível e ainda desconhecido potencial terapêutico. E aí, a gente não precisa ir muito longe não, mas se a gente pegar uma das principais literaturas do xamanismo, que é O Caminho do Xamã, do Michael Harner, esse livro, inclusive, eu já compartilhei ele no nosso grupo do Telegram em PDF. Para quem quiser imprimir, porque é um livro muito difícil de você achar hoje. Acho que ele não tem mais edição. Ele é um livro que você encontra ele gratuito na internet, e foi um aluno do nosso curso que mandou ele em PDF para a gente. Eu compartilhei lá para a gente fazer essa partilha de saberes da literatura xamânica. Pois bem, o Michael Harner, que é um antropólogo norte-americano, esse é um livro que ele escreveu na década de 80, que é uma das grandes referências do xamanismo, dentro dessas contribuições que os antropólogos ofereceram para o xamanismo. E nesse livro, nessa obra, O Caminho do Xamã, para mim, eu considero a literatura xamânica mais rica para você se aprofundar no universo dos tambores, porque ele enfatiza muito o papel, a importância do tambor dentro da jornada xamânica, dentro das culturas nativas. Obviamente, mais ligado ao universo das tribos norte-americanas, que é a região de estudo dele, principal, né? Mas não somente. E ele vai falar para a gente como as batidas rítmicas do tambor induzem, isso comprovadamente, frequências cerebrais alternativas. Então, por exemplo, enquanto a gente está falando aqui, a gente está numa frequência beta, que é o estado de vigília, o estado de atividade mental, a nossa mente retilínea, esse encadeamento lógico para a gente conseguir se comunicar, cumprir as nossas atividades no dia a dia, perfeito? Quando a gente começa a tocar o tambor, rapidamente ele percebeu que a gente começa a adentrar uma outra frequência de onda cerebral, uma frequência alfa, que é um estado alfa, que já é um estado de relaxamento, um estado mais introspectivo, que a gente sai da concentração no exterior do alfa e a gente entra num estado de contemplação do interior, no alfa. Eu falei do alfa, né? A gente sai no beta, a gente sai desse estado de concentração no mundo externo
E no alfa, na frequência de onda alfa, a gente já entra no estado de contemplação interna, os pensamentos se acalmam, se aquietam, e o toque do tambor rapidamente consegue levar a gente para esse lugar. De maneira que alguns estudiosos ficaram impressionados como o tambor tem esse poder tão grande de levar a gente para esse lugar de uma maneira muito rápida, em contraste com outras ferramentas de expansão da consciência, de indução meditativa. Então, ou seja, um instrumento muito simples, fácil de ser manipulado, que consegue levar a gente para esses estados ampliados de consciência, nos quais a gente tem a oportunidade de olhar para as nossas questões internas, para os nossos bloqueios, as questões do nosso inconsciente, com muito mais presença, muito mais atenção. E ele vai além, não só o Michael Harner, esses outros estudiosos, principalmente lá nos Estados Unidos, o tambor consegue induzir a gente para outras frequências também, para o Theta, que já é um estado de relaxamento mais profundo, e para o Delta também, que aí já é um estado inconsciente, um estado de sono profundo. E é interessante falar, porque muitas pessoas, às vezes, quando fazem os atendimentos comigo, ou quando fazem o curso, e no curso eu sempre faço a jornada com o tambor para encerrar o curso, a pessoa fala, mas eu dormi, então eu perdi a experiência, eu perdi a jornada. Não perdeu, porque faz parte do processo, tá? Muitas pessoas já vão para essa frequência de onda em que você apaga mesmo, que você desliga a sua mente vigilante, vamos colocar assim, e você vai para um estado mais profundo, e mesmo que quando você volta da meditação, você não consiga verbalizar aquilo que você viu, onde você esteve, pode ter certeza que vibracionalmente você captou e você acessou alguma coisa importante que você precisava acessar. Perfeito? Então, é a mesma coisa de algumas experiências com as medicinas da floresta. Não necessariamente você precisa estar consciente da maneira como a gente entende a consciência o tempo todo, no sentido da sua mente pensante estar ali presente. Agora eu estou ali, agora eu estou vendo isso, agora eu vi esse animal. Às vezes isso atrapalha, porque a gente fica tentando direcionar tanto a experiência que a gente deixa pouco espaço para receber aquilo que a gente receberia se nós estivéssemos num estado de mais relaxamento, um estado mais contemplativo, perfeito? Então não necessariamente você precisa ficar 100% acordado. O Michael Harner, no livro dele, menciona isso, que a batida do tambor consegue fazer a gente trafegar nessas frequências de onda alternativas, saindo do beta para o alfa, para o teta, para o delta. Então fiquem tranquilos que o fato de você dormir na meditação não invalida a jornada para você. Às vezes faz com que a sua jornada tenha sido até mais profunda. É por aí. Agora deixa eu só tomar um rapezito aqui, porque eu estou falando demais, né? Então, Irmandade, eu não sei se todo mundo aí já teve a oportunidade de ouvir o toque do tambor. Alguém perguntou se ouvir e tocar tem o mesmo efeito. Depende, minha irmã, depende, por exemplo, da sua afinidade, da sua familiaridade com o instrumento, porque para quem está começando a tocar, às vezes a pessoa não tem muita questão rítmica e fica tão preocupado em fazer a batida ali no tempo certo, que isso já faz com que a sua concentração esteja direcionada para um outro lugar. Você está mais preocupado com a parte mecânica de bater o bastão na pele do que propriamente em se entregar e permitir que a vibração, que o grave do tambor te leve para onde você tem que ir. Arro? Então, depende, não necessariamente, não quer dizer que se você tocar você não consegue se conectar, de maneira nenhuma. Mas para quem está começando, eu sempre recomendo você ter uma pessoa do seu lado que vai guiar a sua meditação, a sua jornada. A pessoa tocando o tambor e você ao lado, perfeito? Eu particularmente acho mais interessante dessa maneira. E o tambor, ele... Eu até já vi, viu? Mas por que o tambor normalmente ele não é quadrado? Porque a forma circular do tambor está ligada à forma como os povos nativos reverenciam o grande círculo da vida. O ciclo que nunca termina, a serpente que morde a própria cauda, Ouroboros. Por que as tipis, as cabanas, as tendas indígenas normalmente são circulares? Porque eles estão reverenciando a roda da vida, o círculo infinito da criação, o círculo da consciência, os nossos olhos, o sol, a lua, as estrelas, os planetas, e por aí vai. Então o tambor ele representa
essa infinitude, o ciclo das estações, os ciclos da natureza, perfeito? Então tem uma razão de ser também, que certamente eles não conversaram entre si, os povos nativos, para determinar isso, mas tem uma razão pela qual eles normalmente, tradicionalmente, confeccionavam os seus tambores nesse formato circular. E eu particularmente, até porque eu acho esquisito um pouco também um tambor quadrado, né? Eu não acho muito bonito. Eu particularmente prefiro o tambor redondo mesmo, da forma como a gente conhece. Então, Irmandade, para quem sente desconectar com o tambor, como eu falei, a gente vai ter a oficina do Rodrigo Ecos, no final da live eu falo um pouquinho mais. No final da live a gente vai ter uma meditação com tambor, o pessoal já estava me pedindo aí, eu fiz para o pessoal do curso. Minha irmã, quem foi que perguntou aqui? A Maria, perguntou do tambor octagonal. Olha, esse eu acho bem legal, viu, mana? Porque a gente já começa a entrar numa esfera, num território, não numa esfera, né, no octógono. A gente começa a entrar numa esfera da geometria sagrada e, por exemplo, você tem um tambor octagonal, um tambor na forma de um decágono, transformar ele num portal de manifestação, utilizando o poder da geometria sagrada, eu acho interessante, eu acho legal. Enfim, é uma questão de preferência. Eu gosto do tambor redondo mesmo, porque como é a forma que é utilizada há milhares de anos, e bota milhares nisso, né? Utilizada há milhares de anos pelos povos nativos, pelos povos antigos, então ele já tem uma conexão direta com essa ancestralidade. E o tambor é isso, o tambor é um portal de conexão com a nossa força ancestral, com o nosso conteúdo primitivo, com as nossas informações mais profundas. O tambor leva a gente de volta para o útero da nossa Mãe Terra. O tambor harmoniza a batida do nosso coração com as batidas do coração do planeta. Ele nos ressincroniza com os mistérios da criação. Então é um instrumento de infinito poder. E mais uma vez, aquilo que o Rodrigo Ecos fala, e eu partilho completamente da opinião dele. O tambor para mim não é um instrumento musical, é um instrumento vibracional. É muito mais do que simplesmente um instrumento que você bate ali para fazer um som agradável. Algumas jornadas, inclusive, você faz algumas batidas onde você quebra o tempo todo, que é para ir quebrando para ir causando essas quebras, essas rupturas energéticas. Porque o tambor, como instrumento terapêutico, ele tem esse poder de dissolver nódulos, bloqueios energéticos e devolver essa fluidez para a nossa configuração energética. Perfeito? Eu vou só fixar o tema da live aqui, para quem está entrando agora. Eu sempre esqueço de fazer isso no começo, mas antes tarde do que nunca, né? Coloquei aí. E eu falava do Michael Harner, nesse livro O Caminho do Xamã. Para quem entrou na live agora, eu recomendo muito vocês lerem esse livro. É um livro difícil de achar para comprar, mas eu compartilhei ele em PDF no canal do nosso Telegram, que o link tá na bio, tá no nosso Stories também. Esse livro tá lá no nosso canal. Existem outros estudiosos, antropólogos e psicólogos da literatura xamânica que têm obras riquíssimas que abordam a utilização terapêutica, a eficácia terapêutica e transcendental do tambor xamânico. Tem o livro O Espírito do Xamanismo, do Roger Walsh, que é um psicólogo, que ele também aborda com muita profundidade o tambor xamânico. A gente tem Os Segredos do Xamanismo, da Lena e do José Stevens, que também fala muito do tambor, com uma abordagem muito profunda, muito científica, não só metafísica. Isso que eu acho interessante, porque se conecta com aquelas pessoas que tá bom, me mostra então como é que esse negócio pode me ajudar na minha vida, sem esse esquizoterismo aí de espiritualidade, essa coisa toda. É muito importante para a gente ter um amparo desses estudos que confirmam aquilo que a gente já sabia, não numa perspectiva científica, né? Mas é muito interessante essas contribuições científicas para nós que caminhamos no xamanismo, porque a gente adquire cada vez mais ferramentas, cada vez mais comprovações daquilo que já é comprovado há milhares de anos por quem se conecta com esse instrumento tão sublime, tão poderoso, perfeito? E esses estudiosos,
eles vão além, não só, isso já a ciência já observou, não só o tambor, a batida do tambor tem o poder de nos conduzir para essas frequências cerebrais alternativas, hoje já se supõe que o tambor tem o poder de modificar o nosso sistema nervoso central, aumentar a nossa fluidez cognitiva, estimular novas ligações neurosinápticas no nosso cérebro. Então olha o poder desse instrumento. Alguns estudos vão ampliar um pouco isso para o universo da percussão, mas existem estudos específicos que focam, que dão uma prioridade para a abordagem do tambor xamânico, desse instrumento nativo e como ele consegue, como ele tem esse poder de levar a gente para um estado de relaxamento, ajudar pessoas que têm crise de ansiedade, bipolaridade, desordens variadas, desordens cognitivas. Ele tem essa capacidade de atribuir uma maior fluidez cognitiva, comportamental, emocional para a gente, a partir do momento que a gente se conecta com essa vibração, perfeito? Falar de xamanismo não tem jeito, é falar dessa grande teia psicossomática que interfere e reverbera diretamente na nossa saúde, no nosso estado de inteireza. A gente precisa sempre falar dessa ligação simbiótica entre corpo e mente, entre corpo e espírito. Não dá para falar de xamanismo e descuidar desse aspecto. O xamanismo é o caminho da totalidade. O xamanismo é a concepção do ser humano como um ser holográfico, um ser multidimensional. Então a gente precisa compreender como que essa vibração, como que essa magia afeta, influencia, melhor dizendo, o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e, obviamente, o nosso espírito. Perfeito? E assim a gente vai compreendendo como todas as peças se encaixam. Eu esqueci de fixar o tema aqui. Calma aí. Ixi, agora eu acho que eu já perdi, já era. Ah, achei. Então eu vou convidar vocês daqui a pouco para a gente... Fixei o tema aí. Vou convidar vocês daqui a pouco para a gente fazer uma meditação com o tambor. E o convite é esse, é você abrir o seu coração, fechar os olhos, respirar fundo e se conectar com essa vibração, deixar que ele te leve para a sua ancestralidade, que ele te mostre esse caminho silencioso até as suas inseguranças, seus medos, seus apegos. Confia nesse poder, confia nessa medicina, perfeito? Então daqui a pouquinho a gente vai fazer. Alguém tem alguma dúvida dentro daquilo que eu puder responder? Tambor vegano, essa é uma questão que eu sabia que ia aparecer. Normal. Vamos falar sobre isso. Bom, Irmandade, essa questão do tambor vegano tem aparecido com uma certa frequência nos últimos tempos. Até o Rodrigo Ecos, eu estava conversando com ele, que é o meu irmão aí, tamboreiro, que vai conduzir a nossa oficina em agosto. Ele se depara com essa questão com bastante frequência, naturalmente, porque ele leva o trabalho dele para o Brasil inteiro. Ele é muito conhecido no meio xamânico, um grande cara. E ele sempre se depara com essa questão, às vezes em tom de questionamento sobre o tambor vegano. E como tudo na vida, como tudo no xamanismo, da minha parte, eu me abro para qualquer verdade, sem de maneira nenhuma tentar colocar minha verdade como uma verdade absoluta. Quem me conhece sabe disso. Então, para mim, o meu tambor, ele é a união do reino vegetal com o reino animal. Tem a madeira e tem a pele do animal. Eu sei muito bem de onde vêm os meus tambores, eu faço questão de saber a procedência do meu tambor. Então todos os tambores que eu tenho, corrigindo pelo bem da verdade, eu tenho 2 derbaks, que são turcos de origem, e eu não sei a procedência da pele que é utilizada ali. É porque eu tenho tanto tambor que eu lembrei que eu tenho esses 2, que ele tem até um formato diferente, depois eu pego ele para mostrar para vocês.
Mas os meus tambores xamânicos, vamos dizer assim, os tambores que seguem a linha norte-americana, que são os tambores que eu toco nas cerimônias, nos atendimentos, eles são confeccionados a partir da pele do animal. Mas são animais que não foram mortos para isso. E digo mais, são animais que obviamente eu confio naqueles que trabalham comigo, animais que morreram de causas naturais. E até o Léo Artesi, eu não posso deixar de falar do Léo, que é o grande mestre no manuseio do tambor. Ele falou certa vez que os tambores dele normalmente ele pega lá no Rio Grande do Sul, porque o pessoal lá no Rio Grande do Sul, quem é do Rio Grande aí, tem uma relação de proximidade com os cavalos, que os tamboreiros que confeccionam, esses tamboreiros que confeccionam tambores por lá, eles pegam a pele do cavalo que morreu de causas naturais e a partir daí eles confeccionam o tambor. Perfeito? E o Rodrigo Ecos tem uma outra opinião que eu compartilho. Mesmo aquele tambor que é confeccionado a partir de um animal que foi morto para servir a indústria da carne, para servir de alimento para as pessoas que comem a carne, o tambor é uma forma da gente ressignificar essa energia. Diante da realidade que nós temos à nossa frente, em que nós sabemos que existe a matança animal dentro da indústria alimentícia, não vou nem entrar na perversidade dessa questão propriamente, é uma maneira da gente reverenciar esse animal e permitir que ele continue vivo. Então, no xamanismo, quando a gente toca um tambor, aquele animal, ele permanece vivo quando a gente toca aquele tambor. A gente reverencia, a gente honra essa pele, esse pedaço de pele, para reverenciar o espírito desse animal, honrá-lo e permitir que ele siga o seu propósito aqui na Terra, um propósito de cura. É uma ressignificação, é uma inversão dessa lógica torpe dos seres humanos, a gente atribui um significado sagrado para ele. Então, o Rodrigo tem essa posição muito firme, da qual eu partilho inteiramente, perfeito? E aí o tambor vegano, eu sempre convido as pessoas a fazerem uma reflexão também, porque às vezes a gente entra nessa coisa, até uma postura inflexível diante do veganismo. Não, eu só vou tocar o tambor se for vegano. Então preste atenção também na procedência do seu tambor, porque, por exemplo, tem alguns tambores veganos que são confeccionados a partir de um tecido egípcio que é revestido com uma camada de plástico. Então olha só, você toca um tambor sobre um argumento ecológico, de sustentabilidade, e você está tocando um pedaço de plástico que vai demorar, sabe lá quantos milhares de anos para se decompor na natureza. E é um tambor que ele tem esse específico que eu mencionei, ele tem uma utilidade que pode aí durar de 2 a 3 anos. O tambor confeccionado com a pele animal, ele tem uma duração infinita, a gente pode dizer. Eu tenho tambor aí que eu tenho... O meu primeiro tambor tem quase 7 anos e ele está numa afinação perfeita, que eu reverencio, cada vez que eu vou tocar, eu toco na pele dele, me conecto com aquela força animal. E cada batida na pele do animal é a forma da gente se conectar com aquele espírito, com aquela vibração e permitir que ela continue viva na nossa caminhada. Então, mesmo o tambor vegano, atente à procedência desse tambor, como ele é confeccionado, para você ter a garantia, se essa é a sua principal preocupação, de que ele realmente está absolutamente conectado com essa lógica ecossustentável, perfeito? Do contrário, às vezes você vai por esse lado e você pega um tambor que ele é tão ou mais nocivo para a natureza do que um tambor que é confeccionado a partir da pele animal. Então é só a gente ficar atento para isso e perceber, como eu sempre falo, que entre o certo e o errado existe um espectro gigantesco, inquantificável, que vai muito além do nosso julgamento e da nossa pequena verdade. Então, a minha opinião é essa, tá? Que é só a minha opinião. Eu não tenho nenhuma restrição, nenhum problema com o tambor vegano, pelo contrário. Eu nunca tive a oportunidade, acho, de tocar. Algumas pessoas até levaram nas nossas cerimônias, mas eu não tive a oportunidade de manusear para ver o som, para sentir o grave dele. Mas se um dia eu tiver a oportunidade de confeccionar ou de receber um tambor vegano,
que eu conheço essa procedência e eu senti uma conexão com o som dele, maravilhoso, acho incrível. Então quem tiver a oportunidade aí de confeccionar ou de utilizar um tambor vegano, eu até tenho contato de um cara que faz, que me disseram que é um cara um estudioso, de muita confiança, que faz tambores veganos, e acredito eu que ele faz seguindo esses preceitos ecológicos, que eu acho que é o mais importante, né, para quem quer se conectar com um tambor vegano. Arro, família! Então acho que a gente pode agora fazer uma meditação com o tambor, né? Perfeito? Então, para quem está chegando agora, a gente vai encerrar a nossa live com uma meditação. Antes disso, para quem perguntou, a gente vai ter a nossa oficina, que a gente está divulgando aqui na página de vez em quando, no dia 1º de agosto, em Cotia, São Paulo. A gente tem poucas vagas restantes e você pode escolher. São 4 tipos de tambores que você pode confeccionar na nossa oficina. Você pode fazer o Cherokee, que é esse tambor que tem a pele dos 2 lados, que é o tambor que eu prefiro tocar particularmente. Você pode confeccionar o Lakota, que é aquele que tem pele só de um lado, do outro lado ele tem a teia, as tranças, podem ser feitas com a pele também ou com cordão, com barbante. Eu prefiro aquele que é feito a amarração dele com pele também. Você pode fazer um Pueblo, que é aquele maior, que é um tambor grandão, que também tem pele dos 2 lados, mas ele é mais robusto, mais vigoroso. Ele tem um grave mais introspectivo, mais vigoroso. O som dele ressoa mais para dentro, enquanto o Cherokee ele é mais para fora. E você pode fazer também um tambor oceânico, que é aquele tambor que ele leva sementes ou pedras ou cristais dentro dele, e ele simula o som das ondas do mar, que é maravilhoso também. E você pode fazer até 2 se você quiser. É só dar tempo de fazer 2 no sábado, que vai ser no sábado da nossa oficina. Então, quem sentir de fazer o seu próprio tambor, que é uma oportunidade fantástica, entre em contato com a gente lá pelo WhatsApp, que a gente manda as informações, os valores, as condições de pagamento, os tipos de tambor que você pode fazer. E quem quiser entrar nessa jornada com a gente no dia 1º de agosto, serão muito bem-vindos. Arro? Bom, então vamos lá. Eu vou convidar todos vocês a fechar os olhos, respirar profundamente. Encontre uma posição confortável, posição de tranquilidade, para a gente poder fazer essa jornada. E não fica lutando contra os pensamentos. Se você ficar com sono, aquilo que eu falei lá no meio da live, não tem problema. Porque isso também é o efeito do tambor se manifestando sobre você. Ele vai te levar para onde tem que ir, tá bom? Então, respiração profunda e consciente. Se conectando com o vazio, com o silêncio.
Arro. É isso, Irmandade. Espero que vocês tenham conseguido se conectar aí com a vibração. Agradeço a presença, confiança de todos, aqueles que se permitiram conectar, se abrir para sentir a vibração dessa medicina tão poderosa, tão maravilhosa que é o tambor sagrado. E quem sentiu o chamado aí de fazer a oficina com a gente no dia 1º de agosto, só entrar em contato com a gente aqui em São Paulo, em Cotia. Estaremos lá. Arro. Gratidão aí pela presença de todos. A gente encerra a nossa live por aqui. E a gente se vê novamente na semana que vem. Arro. Gratidão, Irmandade. Salve essa força que nos une. Arro, Rausch, Rausch. Axé. Até mais.